Eu acho que a alimentação continua ruim, mas a conscientização está melhorando, né? Eu acho que, de uma maneira geral, isso Brasil, inclusive, existe uma conscientização um pouco maior. Eu falo que o pessoal trocou o comum pelo normal. Ou seja, a alimentação está tão ruim que é comum as crianças ficarem doentes, mas não é normal. Eu preciso de matéria-prima para formar e fazer funcionar todas as nossas 100 trilhões de células, que são formadas única e exclusivamente de nutrientes. Então, eu preciso de alimentos que tenham qualidade nutricional. Os legumes, as verduras e as frutas, elas chegam a ter centenas de compostos fitoquímicos, que dentro do nosso organismo tem ação natural anti-inflamatória, antialérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena e imunomoduladora. A nutricionista Denise Carreiro. A Denise Carreiro é uma figura extraordinária, porque ela é uma nutricionista com dezenas de livros publicados. Eu acho que 14, está partindo para o 15º ou mais que isso. A Denise Carreiro é uma nutricionista assim, da maior respeitabilidade, entendeu? Super respeitável, super respeitada. É formada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. E ela tem uma enorme formação, ela forma muitos nutricionistas, ela dá cursos e ela tem livros e livros e livros. Quando você coloca o nome dela na Amazon, por exemplo, sobe uma quantidade enorme de livros. Eu vou até perguntar se lá na minha livraria, .ledanagli.com.br, tem livros da Denise. Não sei se tem, mas vamos procurar, né? Se não tiver, vão ter que providenciar. Sabe que foi maravilhoso, porque eu fui olhar você, pesquisar você, quando eu botei na Amazon, queria saber, falei, vou olhar os títulos de livro, tem tantos, é uma fileira. São 14, 15, são quantos? São 14 e nós estamos lançando agora o 15º. Meu Deus, que prazer! Tudo bem? Entendeu? É Tudo, muita, graças a Deus. é saber muito saber, né? Eu brinco, Muito. falo que cada livro é um doutorado, né? Mas não é? É, porque Com você certeza. estuda, trabalha, e Tem que os estudar livros, muito. de modo geral, você trata de várias faces da nutrição nos livros. Sempre é nutrição clínica funcional. Então, é prática clínica sempre, né? A ideia é trabalhar na prática clínica, dar suporte tanto para profissionais como os leigos também. Se interessam bastante, porque a gente usa uma linguagem muito simples, a gente tenta traduzir a ciência, né? Então, falar com uma linguagem mais simples, tal, mas Você acha, na sua experiência, você tem consultório desde o começo dos anos 90, né? sim. Então, tem muito tempo já. Você acha que a gente melhorou alguma coisa em relação à alimentação? Ou até hoje a gente come mal e continua comendo muito mal? Eu acho que a alimentação continua ruim, mas a conscientização está melhorando, né? Eu acho que, de uma maneira geral, isso Brasil, inclusive, existe uma conscientização um pouco maior em relação à importância. A gente tem um guia alimentar que é referência no mundo todo. Ele só não é conhecido no Brasil, como eu brinco, né? E ainda, e ainda quando ainda é criticado, né? Até agora, essa polêmica toda, né? Em relação à ministra da Saúde, tá tentando rever o guia para poder autorizar ou favorecer os alimentos ultraprocessados, ou seja, é um retrocesso, né? Então, a gente tem um guia maravilhoso, respeitado no mundo todo, e que hoje estão querendo que aconteça um retrocesso nesse guia, né? Mas quem está querendo? Isso é coisa da indústria alimentícia sem piscar, né? Não dá nem para piscar, porque é quem que tem interesse em falar que um alimento ultraprocessado pode trazer algum benefício para alguém, certo? Então, não tem nem como piscar, mas a gente sabe que é muito poderoso, né? Com certeza É. é um processo. Você vê hoje um novo
um novo normal desde a década de 70, né? É comer ultraprocessado. A pessoa que não quer comer é chata, é coxata, natureba, né? Então, aquela pessoa que quer ter uma alimentação, né, com mais qualidade né, qualidade de alimentos, de nutrientes, de fitoquímicos, que não tem aditivo químico, é fresca, é chata. Só que isso é uma briga que eu tenho, acho que desde quando eu comecei, né, a trabalhar, em relação não só a isso, mas aos malefícios que o excesso do consumo de ultraprocessado, onde a base era glúten, leite, soja, aditivos químicos, né? Um glúten que foi modificado, uma proteína do leite que para ser humano é de dificílima digestão e que o organismo lidava muito bem com ela lá atrás, porque as pessoas comiam comida que tinha nutriente, que tinha qualidade e que dava defesa para o nosso organismo. O nosso organismo ele foi feito para tolerar agressor e não para não tolerar. Mas para ele poder tolerar agressores, ele precisa de nutriente, ele precisa de microbiota saudável. Então, a gente tinha uma alimentação e todo um processo que envolvia medicamentos e tudo, que não era aquela coisa que destruía a microbiota, que levava a uma série de substâncias químicas para o organismo. Então, o organismo tinha defesa natural. E quando você consumia um alimento que a proteína era de difícil digestão, tipo um leite de vaca, o glúten não era modificado antes da década de 70, então não era um Porque o glúten glúten tóxico. não é possível que ninguém passasse mal, ninguém fosse Não. rejeitasse o glúten e tal há 40 anos atrás. Não é possível. E ninguém Era o falava glúten que a nisso. natureza deu, né? Quer dizer, era o Ninguém trigo que a falava natureza nisso. deu. Por que Porque não agora tinha ele sido faz tão mal, né? modificado. E faz, né? E faz Exatamente. efetivamente. Então, porque ele foi modificado nesse processo todo. Tudo Foi foi modificado. Um modificado. dos maiores pesquisadores nessa área estava naquele evento que a gente se encontrou lá do Murilo, que era o doutor Alessio Fasano. E ele foi um dos que mais entrou para pesquisar as mudanças do trigo. Por que estava acontecendo todo aquele boom de doença causada pelo trigo, que não era uma coisa natural. Antes você tinha uma doença celíaca e que era uma pequena porcentagem da população. De repente explodiu. Não só doença celíaca, como uma série de outros transtornos que o glúten causasse. E aí ele e a equipe dele foram detalhar isso e pesquisaram sementes antigas e sementes desse trigo modificado. E aí que se encontrou toda a diferença. O trigo apareceu com 5% de proteína que não existia, carregando 14 variedades de glúten que não existia, né? Um trigo onde a cultura cobria o ser humano passou a ser uma cultura chamada de como é que era? Trigo anão, né? De trigo anão, porque é uma cultura que cobria o homem, passou a ser uma cultura pequenininha, assim, curtinha. Então, claro, manipulada com determinados agrotóxicos que só que poderiam dar suporte para aquele tipo de semente. Aí entra junto o glifosato, que é né, uma série de transtornos que já se sabe que causa. Então, foram se associando fatores, né? Foram se associando o consumo de ultraprocessados, de aditivo químico, de trigo modificado, de excesso de proteína do leite, e em paralelo, nós temos dados do IBGE que mostram que no Brasil, já no começo da década de 2000, o brasileiro consumia menos de 1/3 do mínimo preconizado de legumes, verduras e frutas para prevenir doença crônica não transmissível. Então, ao mesmo tempo que entra com um monte de encrenca, você começa a ter baixas defesas, né? E base de formação para o organismo. E aí começa todo esse desequilíbrio. Como é que hoje a Organização Mundial da Saúde ela já publicou que já é comprovado que os filhos têm expectativa de vida menor que a dos pais. Certo? Caramba. Então, a gente tem um processo. Quando eu escrevi o livro Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis, foi há 10 anos atrás. E um dos motivos que me levou a fazer isso foi atender no consultório crianças que chegavam com 20 dias, 2 meses, com processos alérgicos, com bronquite. A criança nasce doente.
E Que aí ainda loucura, tem né? alguém que chega e fala assim, isso é normal, né? Você vê até dentro de alguns consensos mesmos dentro da medicina, que é normal a criança ter até 5, 6 crises de vias respiratórias por ano, né? Eu falo que o pessoal trocou o comum pelo normal. Ou seja, a alimentação está tão ruim que é comum as crianças ficarem doentes, mas não é normal. Normal é ter saúde. Normal é funcionar, né? Nós somos feitos para funcionar, Eu certo? queria até aproveitar a proximidade do Dia da Criança e também porque as crianças acabam comendo muito mal, porque tem muito apelo, né? É muito chocolate, é muito biscoito, recheado ou bolacha, como se fala aqui em São Paulo, né? Mas não Com importa, certeza. biscoito ou bolacha não importa. Aquele biscoitinho recheado que fica com a linguinha azul, uma beleza, né? Rosinha, vermelha, Rosinha. e tudo é tinta e não é tudo voltado para que é tudo muito sedutor, porque essas coisas, o açúcar, tudo isso é viciante também, né? E os flavorizantes e substâncias que são usadas para realçar sabor. E esse realçar sabor é porque realmente eles alteram o paladar, aumentando vias de despolarização que fica mais aberto o canal e ele tem uma intensidade maior no sabor. Só que aí são os sabores fugaz. Então ele é intenso e fugaz. Aí entra em propaganda e fala: impossível comer um só, né? É verdade. E eles vão viciando, 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 que quando você vai tentar sentir o sabor de um legume, de uma fruta, ou de um, né? Não tem gosto, né? Então começa a ficar. Os alimentos ultraprocessados, eles são atrativos, eles têm vários atrativos, tanto É uma de coisa visual, maquiavélica mesmo, né? É feito para visual, é conquistar. cor. Exatamente. Inclusive com os bichinhos de preferência, né? Toda aquela coisa na Tudo capa, tem bonitinho. atração, né? O meu netinho, com 3 aninhos de idade, se a gente ia no supermercado, ele pegava pacotinho de bolacha recheada, ele olhava para mim e fazia assim: Dedê, é porcaria, né? Eu falava assim: meu amor, esse é porcaria. Vamos procurar uma coisinha gostosa para você comer que não faz dodói. E aí a gente. E aí ele ia atrás, entendeu? E Mas hoje você conseguiu manter isso? ele tem 6 anos e meio, vai fazer 7 em dezembro. Esse menino nunca tomou um remédio. Nunca teve, sabe, uma cólica, uma coisa assim. Nada. E ele tem consciência de que tem alimentos que tem coisas que elas são muito gostosas, mas elas fazem ficar doente. E nós temos coisas muito gostosas que fazem a gente crescer e ficar forte. Então, a gente pode comer coisas gostosas do bem e a gente pode comer coisas gostosas que fazem mal. Então, vamos comer coisas gostosas do bem, E quando né? é que você acha que a E criança ou os pais da criança estão preparados para esse discurso? Quer dizer, como é que você conseguiu com seu neto, aos 3 anos, que ele entendesse isso é porcaria? Você foi porque é falando com desde a ele barriga desde. da mãe, né? Foi Hein? desde a barriga da mãe. Então, assim, a minha filha sempre foi extremamente radical com a alimentação, porque ela passa mal. Se ela consome açúcar, aditivo químico, glúten, ela não fica bem. Então, ela sempre foi muito. Eu brinco, eu falo que de casa é a mais radical. Ela tem um blog no Estadão que é Comida de Verdade, uma alimentação consciente, Ah, né? é? Ela é jornalista também. Então, assim, e ela tem essa consciência, e eu comecei a estudar tudo isso que eu estudo até hoje, porque a gente nunca para de estudar, para tratar meus filhos. Porque Ah, os meus é? filhos eram muito, muito alérgicos, e eu não me conformava de eu praticar o que eu conhecia. Eu me formei na USP, uma belíssima faculdade, quer dizer, eu tive uma base muito boa, e eu me preocupei muito em dar o melhor para eles. E com tudo isso, eles nunca saravam. Nunca saravam. Otite, rinite, bronquite. E aquilo para mim me incomodava demais. Eu falava assim: isto não é normal, tá? E os pediatras falavam assim para mim: normal, 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 uma vírgula. Que normal da onde? Normal é ter saúde. Aí eu comecei a pesquisar sozinha.
Aí eu comecei a entrar, pesquisar, puxei livros de fora do Brasil, comecei a estudar, encontrei grupos de médicos e de nutricionistas que também acho que eram tão inconformados quanto eu, e a gente começou a estudar, se aprofundar nesse processo, e eu consegui tratar os meus filhos a partir da nutrição, que eu consegui efetivamente tirar eles daquele quadro. E a minha filha falava para mim, ela falava assim, com o neto vai ser diferente, né? Eu falava, se Deus quiser. E aí ela fez mesmo, tudo muito bonitinho, desde a coisa, a amamentação, desde a introdução de alimento. E é isso que é uma das coisas que eu batalho muito, né? Por um processo que a gente chama de prevenção, né? Porque a nutrição é a base de formação de todas as células do organismo. E durante a gestação tem um processo chamado programação metabólica. E o que acontece durante a gestação, a amamentação e 2 anos iniciais da vida da criança, vai ter uma interferência para o resto da vida da criança. É chamado Programa dos 1000 Dias da Organização Mundial da Saúde. E a gente vê ainda tanto a medicina como a nutrição clássica ser voltada para correr atrás do prejuízo. Yeah. Mas não por trabalhar pela prevenção. Né? Para consertar ou para controlar. Porque se fosse para consertar, eu ainda ficava feliz. Mas é mais o controle do sintoma. Né? Tem razão. É o controle. E eu vejo que pelos pacientes que eu acompanho... controlada se usa em relação... E se usa o Olha que lindo! Fica controlada pro resto da vida tomando 10 medicamentos, né? Então, é aquela história assim que você fala, socorro, né? Que saúde é essa? Que qualidade de vida é essa? Né? A gente é aquela história, a gente foi feito para funcionar e não para não funcionar. Normal é funcionar. Normal é não lembrar que tem cabeça, não lembrar que tem dedo, não lembrar que tem dente. Normal é funcionar, né? Então, a gente começa a ver que existe um processo invertido, né, dentro desse quadro. E esse trabalhar pela prevenção, né, principalmente quando a gente pensa na gestação, nesses primeiros anos de vida da criança, que são fundamentais, né, para a gente trabalhar, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca sem açúcar, sem aditivo químico, até os 2 anos de vida. Você vê a criança com mamadeira de refrigerante. Você vê a criança lá tomando iogurtezinho de morango e achando que está comendo morango, né? Então, é aquele processo que a gente vê que as recomendações da Organização Mundial da Saúde, elas não são levadas a sério. Quando, na verdade, esse processo inicial de 2 anos é o pico do desenvolvimento cerebral, é o pico da maturação imunológica da criança, e é o pico da determinação das bactérias nativas saudáveis do intestino. As bactérias nativas saudáveis do intestino determinam formação e ação do sistema nervoso central. Então, olha que coisa importante que é você ter esse cuidado. Então, você fala assim, aí você pode prevenir um autismo, você pode prevenir um TDAH, você pode prevenir doenças do neurodesenvolvimento, mas aí a gente também pode prevenir tudo. A gente pode prevenir as infecções de repetição, a gente pode prevenir problemas no crescimento, no desenvolvimento, a gente pode prevenir tudo. A gente pode trazer todas as chances para que aquela criança tenha e desenvolva um potencial genético, né, de qualidade de vida. Isso seria sem açúcar, sem farinha, sem o que mais? Eu acho que o sem é importante, mas o mais importante ainda é o com, né? Com. Porque aquela história assim, sem excesso de... Até 2 anos de idade, o máximo que se puder evitar esses ultraprocessados, que a base é leite, trigo, soja, açúcar, aditivo químico aos montes, né? Então, o quanto mais pudesse prevenir isso, né? Não você falar até os 2 anos de idade, até os 2 anos de idade, porque nós estamos naquele pico de formação. Uhum. Mas quando você pensa na vida, é que isso seja o de vez em quando. Uhum. Não é de vez em quando comer uma fruta, né? É de vez em quando contrário. Comer uma tranqueira. Mas tão importante quanto... Exatamente. É só inverter isso. Eu falo, é só inverter. Come comida de verdade e de vez em quando come uma tranqueira,
né? E é aquela ideia de, assim, tão importante quanto o evitar, é assim, é o comer. Eu preciso de matéria-prima para formar e fazer funcionar todas as nossas 100 trilhões de células, que são formadas única e exclusivamente de nutrientes. Então, eu preciso de alimentos que tenham qualidade nutricional. Os legumes, as verduras e as frutas, elas chegam a ter centenas de compostos fitoquímicos, que dentro do nosso organismo tem ação natural anti-inflamatória, anti-alérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena e imunomoduladora. Então é aquela história, precisa comer legume, precisa comer verdura, precisa comer fruta, precisa comer arroz e feijão, precisa comer carne, comer comida, aquela comida mesmo, né? É natural, comer um ovinho, comer uma aveia, comer comida, né? Ao invés de estar só em cima dos alimentos ultraprocessados, né? Que é, infelizmente, o que a gente vê na maior parte das vezes. É a bolachinha, é o pãozinho, é o iogurte, é a gelatina, é a balinha, é a bolachinha, é o refrigerante, é o suquinho de caixinha, né? Então, é aquelas coisas que você vê que você fala assim, não é comida, né? Eu tenho uma neta agora, naquela época em Brasília eu não tinha. Agora eu tenho uma neta de 1 ano e 10 meses. Uma gata, diga-se de Uma passagem, gatinha, né? é. E é engraçado, é interessante porque ela gosta de brócolis, ela gosta de cenoura, ela gosta de batata doce, ela come. E ela não gosta de coisas moles, ela não acostumou a tomar sopinha, a banana amassada, então ela come Muito a comum. fruta, né? É interessante isso. Eu estou aprendendo muito com isso. Ai, que coisa linda. Agora, Mas eu você vê. aprendi com você lá em Brasília, eu fiquei muito impressionada naquele dia com a história que você contou de uma criança. Em Brasília era um encontro sobre modulação intestinal, porque Brasília era só lugar geográfico, né? Vamos falar isso porque Brasília tem uma fama tão política que pode achar que era uma coisa política. Não era, era uma coisa Não, não. intestino, assunto intestino. Era um encontro de nutricionistas Científico. organizado pelo Murilo Pereira, que é um nutricionista muito preocupado com essa questão intestino. E você me contou na entrevista que você curou uma pessoa, uma criança, né? Que chegou a. Quer dizer, não sei se ela era autista ou se ela Não, tinha não. demonstrações. Até 2 anos de idade ele não tinha absolutamente nada de alteração de neurodesenvolvimento. Ele tinha uma gripinha aqui, uma amidalite ali, ele não tinha efetivamente nada relacionado. O que ele tinha era, desde os 6 meses de idade, a obstipação intestinal, de ficar 6, 7 dias sem fazer cocô. Era bem complicado o processo do Nossa, baixinho nesse sentido. E com 2 anos começou a ter um processo que o pessoal não definia muito, eles falavam que era epilepsia e convulsão, né? Mas que efetivamente nenhum remédio amenizava as crises. E aí, como com 2 anos e 7 meses já estava na quarta tentativa de medicamento e nada melhorava, e como as crises eram de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, ele tinha, né? Ele tinha o período, o dia inteiro, ele tinha algumas. Ele jogava os bracinhos para trás, a cabecinha para frente, estalava o olhinho e ficava paradinho. E em seguida ele continuava andando, mas isso era o dia inteiro. Então ele começou a regredir, parou de falar, parou de se comunicar, foi começando a regredir dentro desse processo, né? E aí os pais eram do Rio, vieram para São Paulo para receber, porque eles queriam a opinião de 3 centros de referência. E foram em 3 centros de referência importantíssimos aqui em São Paulo. Com todos os exames e com todas as avaliações, internação e avaliação de eletro, tudo que foi feito, os 3 centros de referência chegaram a um diagnóstico extremamente parecido. Eles falavam que era uma doença neurodegenerativa sem chance de remissão, com 20% de meu chance de Deus. sobrevivência, né? E como os pais, o pai me conhecia e eles foram conversar com meu marido traz aqui, sempre tenho que fazer, vamos tentar, porque a sugestão, né, a orientação desses 3 centros era internar
para aplicar drogas mais fortes para tentar conter as crises, mas que põem em risco a vida da criança. Porque, na verdade, a gente tem na medicina clássica um segmento de protocolo. Então, seguindo os protocolos, chegaram todo mundo no mesmo lugar, certo? E aí, eu conversando com a mãe e o pai, eu expliquei isso para eles. Eu falei, o intestino tem ligação direta com o cérebro. Essa criança fica, desde os 6 meses de idade, 6 dias, 7 dias sem evacuar. E uma das grandes causas dessas alterações do sistema nervoso central é hipoglicemia. E ele tinha uma alimentação aonde ele tinha muito suco era muito leite, era muito açúcar, era muito suco, e assim, na verdade, em horários irregulares e processos que levavam à hipoglicemia. Então, uma alteração no intestino, hipoglicemia, e um intestino que fica 6 dias sem evacuar é uma síndrome de má absorção. Então, ele acabava tendo também deficiências nutricionais. E aí eu falei para ela, vocês querem, né, fazer, a gente vai entrar com tudo, vamos passar para comida de verdade, né? E vamos começar a trabalhar com isso, tirar alimento inflamatório, regularizar bonitinho, dar probiótico, fazer esse intestino funcionar adequadamente. E aí nós vamos ver o que acontece. Eles falaram, porque a gente não tem coragem de, nesse momento, fazer esse tratamento com ele. A gente quer pensar pelo menos um mês. Eu falei, enquanto vocês pensam, vamos mudar essa alimentação. Vamos fazer uma experiência. Passou uma semana, comer comida de verdade, que mal vai fazer. Não tem escolha, né, Denise? Porque a escolha mas eu expliquei tudo. Para dar umas drogas pesadas ou tentar a alimentação. Vamos tentar a alimentação, claro. E assim, Leda, sem chance de sobrevivência, sem chance de remissão, com 20% de chance de sobrevivência. Nossa, e eu falei para eles claramente, eu falei, eu não acredito nisso. Eu acho que o cérebro de uma criança em formação, como é que a gente não pode tentar modular esse processo dando uma matéria-prima adequada, desinflamando esse cérebro? Eu não acredito nisso, eu acredito que dá para fazer alguma coisa. E aí expliquei para eles cientificamente por quê, fazendo todos os links. E nesse processo eles seguiram muito bonitinho tudo que eu pedi. E aí ela, uma semana depois, fez assim para mim, o intestino está dando sinal de funcionamento, as crises estão melhorando. 2 semanas depois, o dia que o intestino funciona, ele não tem crise. O dia que o intestino não funciona, ele tem crise. 3ª semana, o intestino está funcionando todo dia, ele não teve mais uma crise. 25 dias depois, voltou a falar, voltou o contato de olhos. Isso fazem 6 anos. Esse menino nunca mais teve nada. Nossa, estou até arrepiada, porque é uma história incrível, né? É incrível. Então, e é onde a gente fala como a nutrição é desconsiderada, né? Porque a única coisa que nós fizemos é comer comida. Comer comida, regular esse intestino, dar nutrientezinho. É isso que nós fizemos, não fizemos nenhum. O pessoal fala, que mágica você fez? Eu falo, a mágica da ciência da nutrição. Certo? Que é desconsiderada. Então, se a gente trouxesse, considerasse um pouco mais que a gente é feito de nutriente. E a importância que alimento, ele não é entretenimento. É claro que o alimento pode ser um prazer. Mas ele pode ser um prazer a partir do momento que a base seja de formação, ou seja, de nutrir e não de agredir o organismo. Agora, isso não quer dizer que a gente vai comer coisas ruins. Na minha casa eu faço cookies, eu faço bolos, eu vou fazer agora um bolo de festa para comemorar o Dia das Crianças, né? Então, assim, e eu faço bolo, eu faço... Como é que você faz um bolo de festa? Porque eu aprendi a fazer um bolo para o meu filho, com o meu filho menor, né? Porque o meu filho, eu só tenho um filho, mas quando ele era pequeno, ele também ele mudou a alimentação dele. Eu tratei como ele comia muita porcaria, ele me culpa até por isso, até hoje, porque eu premiava com porcaria, sabe? Vou te pegar na escola, como eu trabalhava muito, eu vou te pegar na escola hoje, então vamos comer um fast food, entendeu? Era um prêmio. Então... é a linha do entretenimento, né? Pois é. É o alimento como um entretenimento. Aí, quando ele foi entrando na adolescência, ele foi rejeitando isso. E ele que me ensina hoje as coisas, e ele que me cobra e tal. Ele está educando bem a filha dele também por isso, né? Que graça. Os dois estão e é educando isso que eu bem, te o pai e a mãe, mas ele tem um compromisso, ele é focado nessa questão da alimentação.
E ele, e eu sei dessa coisa da porcaria. Eu até hoje sou uma pessoa muito que transforma a comida no entretenimento, entendeu? Mas eu aprendi a fazer um É, bolo com aveia, com banana e tal, desde alguns anos já, e fui evoluindo. Agora fiz um, estou fazendo um com cacau para as unhas. Enfim, neto faz a gente também procurar outras coisas, outros, ou se outros faz, formatos. né? E, e eu sei que é possível, mas é um bolo careta, um bolo comum. Como é que você faz um bolo de festa? Ah, eu faço bolos Com aveia? extremamente incrementados. Não, eu faço pão de ló, normal, né? Só que eu faço com farinha de arroz, fécula de batata. Uhum. Aí eu faço pão de ló. Depois, em geral, eu vou usar o leite de inhame, o leite de coco, vou fazer brigadeiro, beijinho. Na verdade, eu faço bolos recheados, cobertos, que ficam parecendo um pavê. Os bolos ficam maravilhosos. Faço bolo de mousse, usando mousse à base de ovos e não de leite, né? Eu faço diversos tipos. Eu faço bolo de brigadeiro com morango, faço bolo. Agora eu vou fazer agora, a pedido do meu neto, é um bolo com, ele fala com beijinho Com e beijinho. cobertura de brigadeiro, né? E quando a gente usa esse, eu misturo o leitinho de inhame com leite de coco, ele fica com saborzinho de leite. E a partir disso, eu vou trabalhando, né, os ingredientes, os sabores, e fica perfeito. O pessoal, quando come, não tem noção que não tem glúten, não tem leite, não tem, né, açúcar. Eu uso muito açúcar de coco, né? Faço cookies, faço Mas doces, agora que faço ele já está com mousses. mais idade, que você usa. Ququantos anos ele está mesmo? O seu Ele está neto? agora com 6 anos e meio. Seis Pois anos e é. meio, vai fazer 7 em dezembro. Agora você já usa açúcar de coco, mas até 2 anos você não usou nada. Açúcar de coco, de uma maneira geral, ele não é problema. Porque o açúcar de coco, ele até o diabético pode usar, ou seja, o índice Ah, é? glicêmico é baixo, o índice glicêmico é bem baixo, ele não alimenta fungos e más bactérias, ele não rouba energia do cérebro, ele não inflama o organismo, como a sacarose. Ele não faz Uhum. nenhum desses processos. Então, a gente consegue trabalhar assim, mesmo já para criança, dá para trabalhar, Então é melhor tá? usar o açúcar de coco do que usar os adoçantes culinários, por exemplo. Poxa, alguns adoçantes, tipo aspartame, sacarina e sucralose, eles destroem microbiota saudável, tá? Então, com certeza, não são interessantes de usar. Que Existem mais que alguns você, que são. que mais que você não considera interessante de usar? Além dos Olha, na adoçantes, verdade, assim. Eu gostei dessa usa história, o misturar o leite de inhame com, com leite de com coco leite de fica coco. perfeito. Fica perfeito para você fazer preparações. Eu faço com ele, eu faço manjar, eu faço arroz doce. Eu vou trabalhando com ele na mesma base, né? Porque eles pegam o sabor do que você puser, eles pegam o sabor do que você puser. Então é tranquilo de usar. E a comida fica muito gostosa. Às vezes os amiguinhos do meu neto vão em casa para ficar com ele e ele pede para a gente fazer o danoninho de inhame, que a gente cozinha o inhame, bate com morango orgânico, ele fica na consistência do danoninho. E fica perfeito, o sabor é maravilhoso. E aí você fala, a criança não vai aceitar. Os bichinhos comem e repete. Entendeu? Do jeito que eu faço. As crianças que estão acostumadas a comer as encrenquinhas, eles pedem e repetem. Né? A gente faz aquela coxinha sem trigo e faz, né, muitas vezes mais até assada que frita. Aí as crianças depois chegam para a mãe e falam assim: eu quero aquela coxinha do aniversário do Beto, do Felipe. Entendeu? Então, na verdade, é um processo que como é que fala? Esse preconceito é mais dos adultos do que das crianças. As crianças, elas aceitam tudo numa boa. Do jeito que eu faço as coisas para o aniversário do Fê, que ele leva na escola, não volta nem para contar história, entendeu? E a gente faz todos esses processos. Então, assim, dá para se ter uma alimentação legal? Dá. Ah, mas aí você está falando que você vai usar uma farinha de arroz, uma fécula de batata, uma araruta, um polvilho? Sei. Conversa com uma pessoa acima de 60 anos, 70 anos, por aí. E aí você pergunta, qual era o teu café da manhã?
lá atrás. Batata doce, mandioca, inhame, biju de mandioca, polenta. Eu tenho livros de receita da minha mãe. A minha mãe faleceu com 96 anos, né, o ano passado. E ela, um dos livros dela de receita era açúcar com 2S, sabe? Aquela coisa assim, aquele livro antigo. Aí você pegava assim, receita de bolo, farinha de arroz, Ah, araruta. é? Então, assim, essa Araruta, Araruta história, tinha muito. araruta. Eu sou mineira, tinha muito bolo de Araruta. Não Brevidade, era? essas coisas, claro. Brevidade. Então, e que fica É verdade. maravilhosa, né? E fica E aí, maravilhosa, é e verdade. fica maravilhosa. Então Você você tem um fala livro assim: de. Você tem livro de receita, Denise? olha, da minha editora tem 4 livros de receita. Um é o da minha filha, que é o Comida de Verdade, né? E tem 3 que são Toques e Truques, da Maíra Correia, que também é minha sobrinha, trabalha é nutricionista também, trabalha lá comigo. Então tem esses 4 livrinhos, né? E qual que é a sua Aí de editora? receita. É editora-autor, é Denise Caê. Ah, tá. É a sua própria editora. É, quem toca a editora é o meu marido. Todos os livros são da minha editora. Da sua editora. E você está É, lançando um com o Murilo agora. sim, E esse é agora a sobre o gente quê? vai. Então, esse livro é um livro de análises de sinais e sintomas de desequilíbrio nutricional. É semiologia na prática clínica, né? Mas aí é só para Porque nutricionista? olha, é para nutricionista, para profissionais de saúde em geral, mas muitos leigos. Os meus livros é muito comum os leigos comprarem, porque a linguagem é muito fácil, né? A gente trabalha, a gente traduz um pouco a linguagem técnica, então é Uhum. muito comum o pessoal gostar. E a ideia um pouco desse livro é isso, né? Que a gente tem muito exame, 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 exame. E tem muitas pessoas que não têm nenhuma alteração de exame, nem de bioquímico, nem de imagem, e que estão com inúmeros sintomas. E que aí muitas vezes o pessoal fala assim: é da cabeça, né? É estresse, é emocional, quando na verdade é funcional. Não está funcionando como deveria, são transtornos funcionais. Assim que depois você me passa o teu endereço, eu te mando um para você conhecer o livro, né? Eu quero sim. Porque Eu entrevistei há muitos anos atrás, e algumas vezes, o Dr. Elion Povo. Foi a primeira pessoa que falou comigo que o graças a intestino Deus. era um segundo cérebro, né? E eu me lembro que eu fiquei muito impressionada com isso. E hoje em dia eu vejo que as mulheres, sobretudo, conversam muito sobre isso. Sobre prisão de ventre, sobre funcionamento do intestino. É impressionante como se toma remédio para isso. Né? É. Eu já vi gente E discutindo, não, o melhor remédio é o de Portugal. Eu agora estou sem viajar, mas quando eu voltar, eu vou trazer uma mala, porque ele é ótimo, não sei o quê. Entendeu? Tem gente que, quando vai fazer a colonoscopia, tem o intestino escuro de tanto tomar uma determinada marca de medicamento E que é são escuro, medicamentos aquele que fazem o tamarino. intestino funcionar. Eles fazem o intestino funcionar porque leva a parede embora junto, né? Pois é, o Então, que que a gente faz, então, para ter um esses funcionamento normal? Para não ter, normal. sei lá, bactérias do É, mal. Tem esse esse, jeito? De modo na geral, assim, verdade, né? uma coisa que você pudesse dar um conselho. Claro que cada caso é um caso, não vai Certo. servir para todo mundo, mas uma coisa que fosse mais ou menos boa para todos. Fibra. Então, quando Mas que a fibra? gente. Então, esse é um conceito errado, né? Hum, Quer dizer, é claro que a gente precisa de fibra, claro que a gente precisa de água, claro que a gente precisa, né, de todo esse processo. Porém, porém, a microbiota saudável é a que mantém a integridade da parede intestinal. E é a integridade da parede intestinal que regula a motilidade e evita tanto o intestino preso como solto. Então, quando a gente fala que precisa de fibra, é que as bactérias saudáveis se alimentam das fibras de legumes, verduras, frutas, cereais integrais, grupo do feijão, né, leguminosas. Esses são os alimentos que as bactérias saudáveis amam de paixão, como eu brinco, eu falo, te dá um beijo na testa,
né? E aí elas vão fermentar aquelas fibras, vão se desenvolver, vão manter parede intestinal íntegra e manter um pH adequado do intestino. Com isso, aumenta a absorção de vitamina e mineral, evita a passagem de substâncias tóxicas, evita a proliferação de célula mal formada, como pólipos e tumores, controla o crescimento de fungos e más bactérias, modula o sistema imunológico. Você viu como uma coisa é muito mais ampla do que o intestino ficar preso ou solto? É incrível. Só que é isso. Agora, quando você fala açúcar, carboidrato refinado, proteína mal digerida, como a do leite, do trigo, da soja, esses alimentos são alimentos das más bactérias e dos fungos. Então, quando você tem uma alimentação que a prevalência é alimento de fungos e más bactérias, eu também vou ter uma prevalência de fungos e más bactérias. E só que tem pessoas que têm um baita desequilíbrio da microbiota do intestino, e o intestino funciona diariamente com sensação de esvaziamento completo. Ou seja, não necessariamente essa pessoa vai ter intestino preso ou solto, mas o sistema imunológico fica uma caca. Então, são pessoas que podem ter o intestino lindo, maravilhoso e enxaqueca, ou psoríase, ou bronquite, ou dermatite, ou resistência à insulina, diabetes. Só que o que está acontecendo no intestino é o que está determinando o que acontece no organismo. Só que a pessoa não consegue ligar o nome à pessoa. E principalmente se o intestino funciona todo dia, a última coisa que eu vou me preocupar é com o intestino. Quando, na verdade, o intestino, quando ele é um órgão de choque, ele pode ficar preso ou solto. Então, o fato de você ter ou não um desequilíbrio da microbiota saudável não quer dizer que isso vai prender ou soltar o intestino. É que para algumas pessoas, e principalmente mulheres, pode ter alguns fatores ainda somados como hormonais. Na TPM prende intestino, na TPM solta o intestino, não é? Quando eu viajo, prende o intestino. Então, são algumas coisas que é mais comum em mulher do que em homem. Mas não quer dizer que o sinal de desbiose é o intestino preso. Não. Mas quando tem intestino preso, tem desbiose. Então, é onde a gente tem que... Quando você falou desses medicamentos, porque eu falo que eles fazem o intestino funcionar porque leva a parede embora e causam a próxima obstipação. Então, esses medicamentos, eles são chamados de obstipantes iatrogênicos. O que quer dizer isso? Que eles causam obstipação. Eles fazem o intestino funcionar e causam a próxima. Então, a pessoa vive de remédio. Ela não consegue sair daquele quadro porque ela não recupera função. Eu falo que o que a gente tem que fazer com a alimentação adequada e com a suplementação adequada é recuperar função e não controlar sintoma. Por isso que eu brinco, eu falo que na nutrição a gente atira no que vê, acerta no que não vê. Porque o que você vai fazer? Equilibrar o organismo de quem tem o problema. E não tratar o problema, entendeu? Então, a hora que você equilibra o organismo, você tá, ao mesmo tempo que o intestino funciona, a enxaqueca para ou diminui, e a pele melhora, e o cabelo para de cair. Então, assim, eu estou recuperando função. É diferente de controlar sintoma, né? E os probióticos e prebióticos funcionam? Tem hora para tomar? Todo mundo tem que tomar? Melhora a saúde, de modo geral, o estado de todo mundo? E a microbiota de todo mundo? Eu falo que antes de eu pensar no probiótico como uma coisa que prende ou solta o intestino, eu penso no probiótico como um dos maiores imunomoduladores que tem, modulador do sistema imunológico. E o que acontece no intestino através da ação da microbiota intestinal determina o que acontece no cérebro. Para o lado bom ou para encrenca, né? Porque essas bactérias saudáveis, elas podem determinar a formação e ação de neurônios, de neurotransmissores, de comunicação neuronal, né? Mas eles também podem levar inflamação para o cérebro e alterar a formação e ação de neurotransmissores. Então, eles são muito importantes, principalmente pensando nos dias de hoje, que as pessoas estão com um processo muito comprometido.
em termos, inclusive, de estresse emocional, etc., né? E as pessoas, é muito difícil hoje você ter alguém que mantenha uma alimentação básica, né? Realmente que consiga manter isso equilibrado. O ideal seria tomar um probiótico? O ideal seria. Mas você pode tomar o melhor probiótico do mundo, que se não tiver um consumo adequado de legumes, verduras, frutas, cereais integrais, você não tem a base para que as bactérias saudáveis se reproduzam. Os probióticos, eles mantêm um meio estável para as bactérias nativas saudáveis se reproduzirem. Aquelas que estão estabelecidas nos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, é elas que têm que se reproduzir e se manter saudável. E aí elas precisam fermentar legume, verdura, fruta, cereal integral. Então, quem mantém as bactérias saudáveis intactas, né, e funcionando, é a nossa alimentação. Eu falo que nós dependemos das bactérias do intestino para todo o funcionamento do organismo, em todos os níveis, endócrino, imunológico, né, cerebral, mas as bactérias dependem da gente. Porque o que nós comemos vai definir o que elas são. Então, a gente acaba definindo a nossa saúde a partir do momento dessa alimentação que a gente está consumindo e que vai fazer com que haja uma prevalência de boas ou de más bactérias. Então, isso pode interferir em todos os nossos processos. Agora, se existe uma possibilidade de tomar probiótico, ótimo, mas o ideal de um probiótico é que ele seja orientado, né? Então, que ele seja orientado para, principalmente quando existe algum processo que tem que ser equilibrado. Ou seja, existe alguma alteração nesse funcionamento do organismo. E aí, muitas vezes, a gente direciona um pouco esse tipo de probiótico, né? Mas aí acaba dependendo muito de caso a caso. A criança que nasceu agora, nos anos 2000, muitas delas são saudáveis, não comem açúcar até 2 anos e tal. Mas a minha geração, não sabia disso, né? A minha mãe provavelmente me deu açúcar a vida toda. Leite com açúcar de madrugada, porque lembra que diziam que tomar um leitinho de noite ajuda a dormir? Calma, no frio, um leitinho com canela, não sei o que lá, tinha isso, né? Então, a alimentação dos 2 anos lá atrás, né? No outro século. Antes, eu acho que até um pouco antes da década de 60, você fala assim, década de 50 até a década de 60, ainda tinha amamentação, ainda era uma coisa que era natural, as pessoas não tinham aditivos químicos, a alimentação ainda tinha uma cultura de rotatividade, sim, o solo era tudo, naturalmente... Né? Coração de boi, e coisas que era assim, a gente nem vê mais, né? Hora da alimentação é sagrada. Tá nervoso, nem come. Não quero briga na hora da refeição. Líquido com a refeição faz mal e dá barriga. Então, era aquela coisa que era assim, era empírica e funcionava, né? Agora, quando começou a entrar os ultraprocessados, aí começou as propagandas para mudar o comportamento, para induzir o consumo. Então, é aquela história, né, da propaganda acabar fazendo com que as pessoas acreditassem que aquilo era comida e que esse novo normal passou a ser esse ultraprocessado. Eu lembro que eu nasci na década de 60, então era aquele processo, você queria consumir um refrigerante, você queria consumir um doce, era na festa, no fim de semana, né? Então era aquele negócio assim. A criançada que começou a nascer a partir da década de até 60, 70, né, 80, começou a encrenca. Porque aí eu brinco, eu falo que já começaram a nascer e nem saber da onde que vinha a comida, né? Era aquele negócio que eles iam no supermercado. Não tinha noção do que era comida, né? É onde tem o frango, né? No supermercado. Ali que ele cresce. Dentro do supermercado. Imagina uma fruta em árvore. Era uma coisa assim que o pessoal, a criançada, não tinha nem noção da onde vinham essas coisas. Então, assim, se perdeu, né? Se perdeu toda aquela base da alimentação. E como você falou, e de um tempo para cá o pessoal está resgatando um pouquinho mais isso. Tá. Eu acredito que sim, mas as informações existem, né? A minha geração, então, teria recuperação?
Ó, você conhece aquela frase do Chico Xavier? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo No fim. final, é A verdade. gente renova 50 milhões de células todos os dias. E isso não tem idade. Em qualquer momento, nós estamos renovando 50 milhões de células todos os dias. Qual é a matéria-prima que você está dando para essa renovação celular diária? É isso que faz total diferença para ver o que vai acontecer com esse organismo. Né? Eu já tive paciente que diminuiu com 80 anos de 17 medicamentos para 3 medicamentos em 1 ano e meio. E ele estava numa clínica internado, foi para a casa dele recuperando a memória. Caramba! Né? Então você viu que não tem momento para isso? A partir Não do tem momento que hora, você né? começa, desinflama o organismo e entra com nutriente, você começa a trabalhar num outro processo de formação celular, que determina funções, né? E o que que desinflama? Tem coisas assim específicas que desinflamam o organismo? Sim, a primeira coisa é tirar os inflamatórios, né? Então, quando a base da alimentação é leite, glúten, soja, açúcar, aditivo químico, que é os ultraprocessados na sua maioria, né? Então, a primeira coisa é se preocupar com isso, com esse excesso desses alimentos. E depois, o que mais desinflama são os compostos bioativos e as vitaminas minerais presentes em legumes, verduras, frutas, A cereais própria comida, integrais. então, a comida de verdade, ela mesmo te desinflama? São esses nutrientes que executam nossas funções, né? Como eu brinco, eu falo, quem executa a função naturalmente no organismo é nutriente, não é remédio, certo? É nutriente que forma a célula, é nutriente que tem ação. O meu filho ele era tão alérgico que ele chegava a ser alérgico a antialérgico. E foi Caramba! com um composto de vitamina C e associações, eu chegava a tirar ele de edema de glote, tá? Então você fala, quem que naturalmente executa a função? Nutriente. Então, os nutrientes executam essas funções. Nutriente que tem ação natural anti-inflamatória, antialérgica, antioxidante. Vitaminas, ômegas, minerais. Você imagina centenas de compostos bioativos num legume, numa verdura ou numa fruta? Quantas ações que eles têm efetivamente, né, no organismo? E é isso que é sempre, desde que a gente existe, quem executa nossas funções é o que vem dos alimentos, né? Aquele velho ditado que a gente é o que a gente come e tal, é verdade. A gente só vai um pouquinho mais a fundo. A gente é o que a gente absorve do que comeu, né? Ah. E para Porque absorver, a gente tem que comer mais orgânico e menos. Porque e a tem gente uns tem que ter um corantes que. estômago que funciona, né? Porque o pessoal se entope de líquido com a refeição, dilui o ácido clorídrico. O que a vovó falava? Líquido com a refeição faz mal da barriga. Porque dilui o ácido clorídrico. E se dilui o ácido clorídrico, tem dificuldade de absorver vitamina e mineral. Então, muitas vezes eu estou comendo, mas não estou absorvendo. Outras vezes eu estou com alteração no intestino e estou interferindo na absorção de vitamina e mineral. A gente não interfere em absorção de carboidrato, gordura e proteína. O desequilíbrio que existe no estômago ou no intestino faz a gente não absorver vitaminas e minerais. Então, é aí que, por isso que a gente fala, tem que comer e tem que absorver, né? Que é aí que a coisa tem chance de funcionar E como é que a direitinho. gente faz para absorver? Para ter certeza que absorveu? Eu Não acho que é um tem, pouco né? de tudo isso, né? Se a gente tem todo um organismo, sabe aquela história? Eu A gente vai. como, Para eu a me gente sinto ter. bem. A gente só vai ter certeza que absorveu se a gente for construindo essa absorção, é isso? Sim, naturalmente a gente deve comer, absorver, utilizar e excretar o que tem que ser excretado. Quer Uhum. dizer, é o natural. Mas quando você começa a ver a pessoa falar assim, ai, doutora, quando eu como, parece que eu fiquei grávida. Estufa, forma gases, para, volta, comida, erutação. Aí depois de 1 hora, aí faz barulho no intestino, a calça serve de manhã, não serve à noite, intestino preso, intestino solto. Quando você vê isso, você já sabe que está com dificuldade de produzir suco digestivo, enzima digestiva. Então, aí a gente já sabe que tem algum processo que pode estar interferindo numa não digestão e absorção adequada. Como que a gente confere isso? Com a sintomatologia.
como é que a pessoa, os sintomas que a pessoa apresenta. Então, a gente cruza os sintomas que apresenta com a alimentação que faz. E aí, a partir daí, a gente consegue definir para aquela pessoa quais são os fatores que podem estar interferindo, né? Aqueles exames, inclusive caríssimos, que a gente conclui que é alérgico a damasco, a não sei o quê, né? Não tem umas coisas assim? Você paga uma fortuna por um exame e conclui que é alérgico a damasco. Eu adorei um amigo meu que me contou isso, que pagou uma nota preta porque ele queria saber de glúten, leite, etc., e concluiu umas coisas que não fazem parte do dia a dia. Você pode até comer, e damasco é delicioso, mas não é a vida da gente, né? Assim, O dia a intuito dia. desse exame, na verdade, o intuito desse exame não é ser um exame diagnóstico, é um exame marcador. E esse exame pode dar falso negativo e pode dar falso positivo. Ah, é? Então, ele não é um exame diagnóstico. Essa é a minha base de trabalho. Eu trabalho mais com alergia. Um dos meus livros é de alergia. Então, assim, com certeza, esse exame não é um exame diagnóstico e por isso que acaba sendo mal interpretado. Porque ele pode dar falso negativo e pode dar falso positivo. Então, se você não tiver a clínica associada, ele dá margem para erros desse tipo, entendeu? A clínica é soberana mesmo. A clínica é soberana, não tenha dúvida. Que bom, vamos comer melhor, comer comida de verdade. Não é, Denise? É isso aí. Faz a diferença. Faz a diferença, você garante. Com certeza. Tá bom, muito obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar Imagina, eu que conversar aqui com a agradeço. gente. Obrigada mesmo. Eu agradeço você, todos que acompanharam a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Certo. Tchau.